Fala estudante, tudo bem? Aqui quem fala é o Wellington e neste vídeo vamos tratar sobre equação do primeiro grau. Bem, este não é o primeiro vídeo no canal sobre o assunto equação do primeiro grau. Do primeiro vídeo eu coloquei o link na descrição. Então é interessante que depois você dê uma olhada neste outro vídeo também, que é o conceito, é o início. Este daqui é o segundo vídeo sobre o assunto. Quando a gente tem uma expressão que tem uma igualdade, tem uma letra que a gente não sabe qual é o valor, que representa um número que a gente tem que descobrir que número é este, e tem dois membros, um à esquerda do igual e outro à direita do igual. A gente vai dizer que a gente tem, então, uma equação. Recapitulando, equação é a expressão que tem uma igualdade entre dois membros, um à esquerda, outro à direita do igual, e temos uma variável, que é o número que a gente tem que descobrir o seu valor. Neste caso, é uma equação do primeiro grau, porque o expoente aqui da variável, o maior expoente que aparece em variável na letra, como não tem, é 1. Então, se é 1, porque quando não aparece o expoente é 1, a gente fala que é uma equação do primeiro grau. Este primeiro refere-se ao expoente 1 do x, que quando é 1 a gente não precisa colocar. Para eu resolver uma equação, eu tenho que pensar qual é o valor que este x deve ter para que este lado aqui fique igual, no caso aqui, a 14. Então, eu penso, qual é o número que eu deveria colocar no lugar deste x para que, quando eu somasse com o 4, virasse 14? Então, a gente já sabe que seria 10. A gente está deduzindo, está meio que adivinhando qual é o valor do x neste caso. Então, a gente deduziu que tem que ser 10, porque 10 mais 4 que dá 14. Pronto, já resolvemos neste caso aqui a equação, porque a gente encontrou o valor do x, o valor da variável, o valor que a gente não sabe quanto que é, não sabia quanto era, que no caso é 10. Então, este valor, que a gente chama de raiz da equação, ele é o valor que eu devo colocar no x para que um lado da equação, um membro, fique igual ao outro membro. O primeiro membro igual ao segundo. Neste caso, x é igual a 10. Resolvemos a equação. Só que a gente resolveu deduzindo, adivinhando. No segundo caso, também dá para a gente resolver a equação deduzindo o valor que eu tenho que colocar aqui, adivinhando. Quando eu tenho 2x, eu entendo isso aqui como uma multiplicação. O número ao lado de uma letra, de uma variável, ele está multiplicando essa variável. Então, a gente pode até colocar o pinguinho da multiplicação. 2 vezes x dá 100. Quer dizer que o dobro de um número dá 100. Então, eu penso, qual é o número que, se eu dobrar, se eu multiplicar por 2, vai dar 100? A gente deduz que é 50. Então, o número que dobrado, ou seja, vezes 2, dá 100, é 50. Então, o x é igual a 50. Nestes casos, a gente encontrou o valor da letra adivinhando, deduzindo. Mas nem sempre é tão fácil assim. Então, a gente vai aprender algumas regrinhas matemáticas para poder resolver a equação sem ter que ficar adivinhando qual é o valor da letra. E sim, resolvendo. É o que a gente vai ver a seguir. Aqui está um exemplo que a gente, para resolver, vai ter que usar algumas regras matemáticas que a gente vai aprender agora. Eu não vou querer resolver uma equação desse tamanho adivinhando, como a gente fez nos dois exemplos anteriores. Então, eu não vou adivinhar qual é o valor do x neste caso. Eu vou resolver e encontrar o valor do x por meio de algumas regras que a gente vai aprender agora. Olha só, primeira coisa a gente vai entender o seguinte: numa equação, eu posso fragmentar, separar aqui, ó, como se eu cortasse no mais, no igual e no mais aqui. Posso cortar nos sinais de adição, subtração e igual. Eu não posso separar o número da variável, o número da letra. Só posso separar onde tiver mais, igual, mais ou menos, se tiver.
Neste caso aqui, eu separei a equação e vi que tem 1, 2, 3, 4 termos. Este sinal é deste termo, este sinal é do 7 aqui. Então, eu tenho 4 termos. Aí eu me pergunto, para eu resolver essa equação, eu vou organizá-la. Eu me pergunto o seguinte, quais destes 3 termos em que eu tenho a variável, tenho a letra? Eu tenho a letra no 2x e tenho a letra no x. Estes 2 termos, eu vou dar um jeito de colocá-los no primeiro membro, aqui do lado da esquerda do igual. E os termos que não têm x, que é o caso do 3 e do 7, eu vou deixá-los do lado da direita do igual. Só que toda vez que eu precisar trocar um termo de um lado para o outro, eu vou ter que trocar o sinal deste termo pelo seu oposto, pelo sinal oposto. O 2x não precisa sair do lugar. Lembre-se, eu vou colocar os que têm x, os que têm letra, do lado de cá, do igual, à esquerda. E os que não têm x, no caso o 3 e o 7, tem que ficar à direita do igual. Então, quem está do lado errado seria o 3, que não tem x, passa para lá. E o x tem que passar para cá. Aí vai ficar 2x, eu apenas repito, vou apenas repetir, vai ficar 2x. Este x que veio para cá tomou o lugar do 3 que passou para lá, porque esse tem x, este não tem. Então, o que tem x passa para cá, o que não tem passa para lá. Passei o x para cá, eu vou lembrar do seguinte, o x não tem sinal, então é porque ele é positivo. Só que como ele teve que passar de um lado para o outro do igual, porque x tem que ficar aqui do lado de cá, e ele teve que pular o igual, então ele tem que trocar o sinal pelo oposto. Era mais, ele vira menos. Quando eu passo para o outro lado, vira menos. Menos x. Pronto, os que têm x são o 2x e o x, já estão no primeiro membro. Eu coloco o igual e vou organizar os que têm que ficar no segundo membro. O mais 7 já está lá. Então, eu posso colocar aqui mais 7 ou simplesmente 7. Já que o mais, no início, eu não preciso colocar. E passo o mais 3 para o outro lado. Só que como este daqui vai passar para o outro lado do igual, eu vou trocar o sinal dele pelo seu oposto. O termo que tiver que passar de um lado para o outro, troca o sinal. Vai ficar menos 3. Vamos pensar agora assim, a gente vai reduzir essa expressão aqui, para continuar resolvendo. 2x, imagine que você tenha 2x de EVA, duas letrinhas x de EVA, você tem duas. Tira uma, quando a gente tem apenas a letra, representa uma. Eu posso até colocar aqui, um aqui. Então, quando eu tenho 2x e tiro 1x, eu fico com apenas 1x, que eu posso escrever apenas a letra, não preciso colocar o 1. Quando é 1, eu não preciso colocar. Apenas x igual, cálculo do outro lado, 7 menos 3, 4. Quando eu conseguir deixar apenas a letra do lado da esquerda do igual, isolada, sozinha, e um número do outro lado, a gente conclui que a gente resolveu a equação. A gente encontrou o valor do x. Então, o x, neste caso aqui, tem que ser 4, para que um lado, um membro, fique igual ao outro membro. Então, x é igual a 4. Vamos para outro exemplo. Aqui está. Vamos separar no mais, como se a gente cortasse no mais, no igual e no mais, para a gente identificar quais são os termos da equação, quais termos e quantos termos essa equação tem. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 termos. Lembre-se que a gente separa no mais, no igual e se tiver mais ou menos também, tá bom? A gente só não separa o número da letra. Eu não posso cortar aqui nem aqui. Só no mais, no igual e se tiver menos também. Aqui eu tenho 4 termos. Destes 4 termos, os que têm variável, os que têm x, são o 5x e o 2x. Então, para a gente resolver esta equação, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar todos os termos que têm x no primeiro membro.
que é o lado da esquerda do igual. E os termos que não têm x, o 10 e o 40, à direita do igual. Quem está errado, então, quem está do lado errado, seria o 10, porque não tem x, tem que passar para o segundo membro, para o lado da direita. E o 2x tem que passar para o lado da esquerda, porque ele tem x. Este termo está do lado certo e este também, que não tem x, está do lado certo, à direita. Vamos repetir o que está certo, 5x, e passar para o lado dele agora o 2x, que era positivo, vai passar com o sinal trocado. Aquele que eu passo de um lado para o outro, troca o sinal. Então, vai ficar menos 2x. Como acabaram os termos que tem x, que só era este e este, a gente coloca agora o igual e vamos colocar os termos que não tem x, que não tem variável, do outro lado. Repito, mais 40. Como é mais, a gente não precisa colocar na frente. Se colocar, não está errado. Então, fica 40. E o 10, que era positivo, mais aqui é do 10, era positivo, ele passa negativo. Troca o sinal quando passa de um lado para o outro. Menos 10 para o outro lado. Aí eu vou calcular. Eu tenho 5x. Imagine o x como uma coisa física, um pedacinho de EVA, um x em EVA, que é as letrinhas de borracha. Eu tenho 5 daquelas. E tiro 2 daquelas letras, das 5 que eu tinha, então eu vou ficar com apenas 3 letrinhas x, igual 40 menos 10, 30. Veja que agora a gente ainda tem um número com o x, então ele ainda não está sozinho, como ficou naquele exemplo anterior. Então, a gente tem que deixar esse x sozinho aqui. Como ele não está sozinho, ainda tem o 3, eu tenho que tirar esse 3 de perto dele. Se esse 3 está junto do x, ele está multiplicando. Aí eu vou passar esse 3 para o outro lado com a operação inversa. Como ele está multiplicando, eu tenho que passá-lo dividindo agora. A gente vai passar na forma de fração. Eu posso entender aqui também o seguinte, é como se eu dividisse, para acabar com esse 3, eu dividisse os dois lados por 3. Dividir o número que está com x, eu posso colocar embaixo dele mesmo e embaixo do segundo membro, para dividir os dois por ele. Então, se eu tenho 3 com x, coloco 3 debaixo dele e 3 debaixo do 30. Vou dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 1 não preciso colocar, fica apenas x, igual a 30 dividido por 3, 10. Aí ficou x igual a 10, x sozinho, isolado, no primeiro membro, igual a 10. A gente resolveu a equação, já que o x está sozinho, eu descobri o valor do x, que é 10. Bem, espero ter ajudado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber a sequência dos vídeos, tá bom? Um abraço e até o próximo.